Então, nessa segunda parte sobre a escolha de espécies florestais, nós vamos falar aqui da grande importância de você já conhecer a espécie. Se você não conhecer, vá atrás de um especialista, do engenheiro florestal, vai atrás de quem possa lhe informar sobre os hábitos de crescimento da espécie e a formação da copa. E ele vai determinar, por exemplo, a densidade de plantas, né? Nós temos que, por exemplo, usando eucalipto no espaçamento de 15 por 2, conforme se for um clone, né? O clone é uma muda que não foi produzida por semente, de urofila, de um híbrido de urofila com grandes, automaticamente esse arranjo vai ter que fazer um desbaste no quarto, no quinto ano, produzir madeira. O hábito de crescimento e o tamanho da copa vai determinar, por exemplo, a distância entre as filas, entre as árvores de baru. Baru é uma espécie que, além de produzir madeira muito boa aqui no Cerrado, o baru também ele tem a grande facilidade de produzir sementes. A castanha do baru chega a valer $12 por quilo. É um preço elevado e tem muito comércio para isso daí. Ele pode ser colocado tanto em fila simples quanto em fila dupla, né? Ou filas triplas, se for num sistema silvopastoril. O piqui é outra espécie que tem grande valia aqui na região do Cerrado, mas o piqui tem a exemplo do baru. Se você não escolher boas árvores matrizes, você vai ter árvores de piqui que tem facilidade de abrir as copas a pequena altura. Isso exige que você vá conduzindo a madeira. E aproveito até para falar um pouco sobre espécies que são frutíferas nativas, né? E o piqui é uma árvore que deve ser colocado pelo menos a 5 metros de distância uma árvore da outra. E tem que conduzir a copa. A madeira do piqui ela é de alta densidade, mas ele tem uma grande desvantagem. Se você pensa em produzir carvão no futuro, é proibido você fazer carvão de piqui, né? Nós temos outras espécies aí, como o araribá, como o jequitibá. São espécies que prestam muito bem. Já me disseram, por exemplo, que existem experimentos com formação de sistemas silvopastoris usando a mangueira, a manga. A manga tem a vantagem de produzir o fruto, mas as sementes ficam retidas no rumen dos animais. Então não é uma coisa muito boa para se pensar. Como também você não deve fazer um sistema silvopastoril usando seringueira. Nós já discutimos isso aqui em outro vídeo, né? Quando se fala em escolher os clones de eucalipto, clones têm a grande vantagem que tem uma copa muito pequena em relação à altura das árvores. Nós temos um clone que é muito indicado aqui para as condições de cerrado, que é o GG100, né? O GG100 é um clone desenvolvido pela Gerdau, até pelo meu irmão, João Flávio, né? E ele é um clone muito plástico, ele serve para diversas situações, mas tem outros clones aí, clones de eucalipto cloesiana, por exemplo. Nós temos o clone 2845, o clone 7423, que é um híbrido de urofila com glóbulos, né? Muito bom, muito resistente, tem copa pequena. Mas esses clones, inclusive, já foram testados nas nossas condições pluviométricas. O que eu preciso lembrar a vocês que, na hora de implantar, garanta a muda de boa qualidade. Garanta a quantidade de muda que você quer disponível. Garanta principalmente um preço adequado. Mudas são muito baratas em relação ao custo de um projeto. E árvores têm que ser plantadas em covas profundas.
ou fazer um risco, pelo menos a 50 centímetros de profundidade. Isso é muito interessante. Leiam as nossas apostilas, elas vão esclarecer muito mais.